O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei dos que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar São Lucas Evangelista. São Lucas nasceu em Antioquia da Síria, era médico por profissão, foi convertido, tornou-se discípulo de São Paulo e o assistiu, o ajudou nos seus últimos dias. Escreveu o Evangelho de São Lucas, né, que traz o seu nome, e os Atos dos Apóstolos. E ele é o grande evangelista da misericórdia. Isto é, em todos os seus escritos, nós percebemos a ênfase que ele dá da misericórdia de Deus. Talvez porque, por ser médico, ele ressalte que Deus é aquele que cura os nossos corpos e a nossa alma. Pois bem, nós, quando olhamos passagens que são próprias suas, por exemplo, o bom samaritano, né, Deus que se volta para aquele que foi espoliado, Deus que se volta para aquele necessitado, a ovelha perdida, o pai misericordioso e o filho pródigo, o rico e Lázaro. Estou aqui tentando lembrar de cabeça, os discípulos de Emaús, o bom ladrão e tantas outras passagens a mais, que a cabeça do velho aqui não conseguiu pegar todas, mas há outras passagens que são tipicamente lucanas, em que ele ressalta essa bondade de Deus, bondade esta que ele experimentou na sua vida, mas que ele viu também na vida dos apóstolos com quem ele conviveu, e também da comunidade primitiva, daqueles primeiros cristãos que foram tocados pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pela compaixão de Deus, daquele Deus que se aproxima, que cura, que levanta, que salva. Meus irmãos, é tão importante nós ressaltarmos isso. Eu sei que hoje há um perigo até, quando se fala demais a respeito da misericórdia de Deus, pode-se compreender erroneamente, tendo na cabeça a ideia de um Deus que
nos afaga os pecados, de um Deus que não nos chama à conversão, de Deus que acolhe tudo. Deus acolhe todos, mas Deus não acolhe tudo, porque há coisas que são más, que são destrutivas, que fazem mal à nossa alma e que podem comprometer a nossa salvação. Então, quando se fala demais da misericórdia, pode-se compreender de uma maneira errada, mas nunca será demais falar a respeito da verdadeira misericórdia de Deus, que é nos resgatar dos nossos pecados, nos curar das nossas mazelas, concedendo-nos a sua graça, concedendo-nos a salvação. Pois bem, então São Lucas, ele ouviu os relatos dessas pessoas. Ele teve a mesma fonte, né, dos sinóticos Mateus e Marcos, mas o seu olhar foi diferente. Ele se aproximou, ele ouviu com atenção, mas ele escreveu, ressaltando que aquela misericórdia de Deus não era apenas uma misericórdia que transformou a vida dos outros, mas uma misericórdia que transformou, inclusive, a sua vida. Meus irmãos, nós precisamos meditar sobre a misericórdia de Deus, de modo que nos leve a uma ação de graças. Isto é, todos nós que estamos aqui, nós nos reconhecemos objeto da misericórdia de Deus. Isto é, nós somos fruto de muita misericórdia de Deus. Como Deus é misericordioso. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, e sua ternura abraça toda a criatura. Você tem experimentado isso? Isto é, você reconhece que às vezes, preste bem atenção, às vezes você pode viver a sua vida de fé como que você fizesse assim um grande serviço a Deus em servi-lo. Desculpe-me aqui a redundância, o grande serviço em servi-lo. Isto é, nossa, você não diz isso, mas se você olhar direitinho nos seus sentimentos, estará presente aquela realidade de que você acha que faz grande coisa em servir a Deus. Assim, se você olhar a vida dos santos, você verá isso muito presente, os santos que cantam a misericórdia de Deus. Mas eu lembro quando eu era recém-convertido, acho, assim, aqueles primeiros passos da conversão, né? Ou tinha acabado de entrar no seminário, eu não vou me lembrar bem especificamente do tempo, mas eu estava conversando com o Dom Henrique Soares, aquele bispo que morreu de Covid, né? Na época ele era meu diretor espiritual como padre, e ele falando da sua vida, porque ele foi monge, né? E ele falando da sua vida como monge e dizendo, e aqui, quando eu ouvi, eu fiquei espantado. Ele disse que uma vez, voltando da oração, ele entrou na sua cela, fechou a porta, se encostou na porta e chorava, pensando na misericórdia de Deus, que o amava tão miserável. Aquilo me espantou. Porque como é que aquele padre, que eu via com tanta admiração, ele podia se achar miserável? Mas é isto que nós precisamos, que nós todos precisamos, para que nós cantemos a misericórdia de Deus. Nós precisamos ver quão miseráveis nós somos e o quanto Deus tem sido bom para conosco. Misericórdia e piedade é o Senhor. Nesta Santa Missa, meus santos, nós somos chamados já no início dela a pedir a Deus que nos conceda esta clareza de olhar, de modo que nós
olhando para a nossa alma, olhando para a nossa vida, olhando para os nossos afetos, olhando para as nossas intenções, vejamos quão necessitados da graça somos. E se já somos, e se já estamos bem orientados, é por graça de Deus. Porque originalmente éramos tortos, ou somos ainda tortos, precisando ser desentortados, endireitados. Então isso faz com que não fiquemos deprimidos, mas isso faz com que nós cantemos a bondade de Deus, como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Eu sou aquele espoliado à beira do caminho para o qual o bom samaritano se dirigiu e cuidou. Eu sou aquela ovelha perdida que o pastor foi e a trouxe sobre os seus ombros. Eu sou aquele ladrão na cruz e que experimentou tão grande misericórdia de Deus. Eu sou aquele filho gastador e ingrato, mas que quando volta para o Pai, que já volta para o Pai graças à graça de Deus. E quando volta, o Pai misericordioso vai cheio de ternura ao seu encontro. Então precisamos, por quê? Porque quando você medita a respeito da misericórdia de Deus na sua vida, você se predispõe a ser misericordioso, a acolher, a ouvir com paciência, a perdoar com sinceridade e vontade. Às vezes perdoamos com pouca disposição, perdoamos quase sem querer perdoar. Aí é claro, o perdão é troncho mesmo, que não existe vontade de perdoar da sua parte. Mas por quê? Porque faltou-lhe graça? Ou porque faltou clareza na sua inteligência, retidão na sua alma para ver o quanto Deus tem perdoado você? Deus é tão bom comigo, Deus tem me perdoado tanto, como é que eu não vou perdoar? Como não amar de volta? Como não? A única maneira que eu tenho de perdoar Jesus é perdoando no meu irmão. Então eu vou perdoar o meu irmão. A única maneira de ter paciência com Jesus, que tem tanta paciência comigo, é tendo paciência com ele no meu irmão. Então é com a sua esposa, é com seu marido, é com seu colega de trabalho, é com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Eu vou ser paciente. A única maneira que eu tenho de acolher Jesus com misericórdia, porque Ele me acolhe com misericórdia, e me acolhe todos os dias, e eu sou uma tranqueira, eu sou uma bagunça, um balaio de gato de sentimentos, com fé lá dentro, mas muita coisa desajustada. E Deus, quando olha para mim, olha com tanta misericórdia, eu me sinto tão amado com o seu olhar. Então eu quero olhar para Ele dessa mesma maneira. Como? Quando eu olho para o meu irmão, que é chato, que é inconveniente, que é linguarudo, e eu vou olhar com ternura, com misericórdia. Eu vou olhar para Jesus nele, porque é a única maneira que eu tenho de ser paciente com Ele, porque Jesus é paciente comigo também. Percebe, meus irmãos, o quanto a misericórdia, ela é transformadora, mas nós precisamos primeiramente nos reconhecer pecadores, miseráveis, mas depósitos da misericórdia de Deus. Aí sim, será mais fácil perdoar, ouvir, acolher, ser generoso com aquelas pessoas que não nos são tão agradáveis assim. Pois bem, mas voltando o nosso olhar para São Lucas, o evangelista da misericórdia, aquele que escreve o seu evangelho, que é uma verdadeira boa nova. A palavra
Evangelho significa boa nova, boa notícia. O seu evangelho é uma verdadeira boa nova para os pobres, para os pecadores, para os esquecidos. E nós vimos aqui o quanto ele, embora tenha bebido da mesma fonte que Mateus e Marcos, ele teve um olhar diferente. Mas por quê? Porque ele teve um contato especial. Ele teve um contato com a Virgem Maria. É tanto que as passagens que só ele traz a respeito da Virgem Maria mostram que para ter acesso àquela intimidade, ele teve que ter acesso à própria pessoa. Imagine que ele fala a respeito da anunciação, do encontro da Virgem Maria com o anjo. Ele que fala, é o único que fala da visita da Virgem Maria a Santa Isabel e o Magnífica. Ele é o único evangelista que retrata isso. Ele é o que fala a respeito do nascimento de Jesus em Belém. Ele é o que fala que a Virgem Maria levou o menino Jesus ao templo e que uma espada de dor ela ouviu, iria transpassar o seu coração. Ele que fala do menino Jesus perdido no templo com os 12 anos de idade. O que é que isso, meus irmãos, pode nos ensinar neste sábado, neste dia dedicado à Virgem Maria, neste dia dedicado à Mãe da Misericórdia? Que nós precisamos ser unidos a Nossa Senhora. Que nós precisamos recorrer a Nossa Senhora. Muito provavelmente, aquele contato que São Lucas teve com Nossa Senhora fez com que ele tivesse um olhar diferente, um olhar mais profundo para o próprio Jesus. Um olhar que conseguiu enxergar com mais profundidade aquilo que os outros evangelistas enxergaram, mas que ele enxergou com mais profundidade. A Virgem Maria nos dá um acesso mais profundo ao coração de Jesus. Meus irmãos, nós católicos não precisamos, ou melhor, nós católicos não podemos ter medo de amar Nossa Senhora. Não devemos ter medo de ter uma grande devoção à Virgem Maria. Quanto mais devotos da Virgem Maria nós formos, mais unidos a Jesus nós estaremos. As nações mais devotas de Nossa Senhora permaneceram católicas. Então não tenhamos medo. As famílias mais devotas a Nossa Senhora permanecem mais facilmente na fé e permanecem mesmo em meio às dificuldades e às tribulações. Então vamos lá ensinar as crianças, pais, ensinar as crianças, pelo menos, aquelas menores, pelo menos no sábado, uma reverência maior à Virgem Maria. Então, sei lá, você não precisa ter um grande oratório em casa. Tem uma imagem de Nossa Senhora, você pega seus filhos, leva para diante de uma imagem de Nossa Senhora, acende uma vela e diz: olha, hoje nós como família, sempre rezamos a Ave Maria, mas hoje mais do que nunca, como família, diante da sua imagem, nós iremos rezar essas 3 Ave Marias, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a sempre amar cada vez mais o seu Filho Jesus. Ou uma oração semelhante, ou até mesmo rezar o Santo Terço. Eu coloquei aqui o mínimo, para que nenhuma desculpa você possa arrumar. Porque quem não tem tempo, pelo amor de Deus, de com os seus filhos rezar 3 Ave Marias diante de uma imagem de Nossa Senhora? Todos temos. E você vai incutindo nos seus filhos aquele amor, aquela reverência a Nossa Senhora. E não tenhamos dúvidas, meus santos, que consagrando os seus filhos, a sua casa, aos cuidados de Nossa Senhora, ela nos ensinará a ser de Jesus, a amar
Jesus, a obedecer Jesus. Quanto mais próximos da Virgem Maria nós formos, mais próximos de Deus nós estaremos. Que hoje então, meus irmãos, neste sábado em que celebramos a festa de São Lucas Evangelista, peçamos a Deus, por intercessão deste santo, a graça de um coração misericordioso e muito ligado à Mãe da Misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.